Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ver, continuando aqui o capítulo 7º, sobre a Semana Santa, e aí agora de modo particular sobre algumas cerimônias da Semana Santa. A questão 48. Por que se chama de Ramos o domingo da Semana Santa? Chama-se de Ramos o domingo da Semana Santa por causa da procissão que se faz nesse dia, na qual os fiéis levam na mão um ramo de oliveira ou de palmeira. Nós vivemos há pouco tempo todas essas cerimônias. A igreja abençoa, porque assim começou a Semana Santa primeira, nosso entrando em Jerusalém. Então, domingo de Ramos é o primeiro, todo domingo é o primeiro dia da semana, e domingo de Ramos é o primeiro dia da Semana Santa, em que a igreja reproduz, mas com um diferencial. Aqueles ramos que nós abençoamos representam a vitória de Cristo. E é um sacramental aí contra o demônio. Mas não estamos fazendo como a primeira, porque todos aqueles que estavam lá gritaram crucificam. E tampouco é uma questão de uma ensinação da paixão, não. É um rito em que a igreja confecciona um sacramental que nós levamos em nossa casa durante todo o ano e dá início à maior semana da nossa fé. Por que no domingo de Ramos se faz procissão levando ramos de oliveira ou palma? A igreja fala ramo de oliveira ou palma, você pode abençoar outros ramos, mas não comigo ninguém pode, Guiné, Arruda e todas as macumbarias que a gente nas paróquias se vê. Eu me lembro, tinha cheiro de planta Foi Deus que criou, mas o uso dessa que eles vão fazer é supersticioso, né? Então, no primeiro domingo de Ramos foram oliveiras e palmeiras. No domingo de Ramos faz-se a procissão levando ramos de oliveira ou palmas para recordar a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, recebido e seguido pelas turbas com ramos de palmeira nas mãos. A igreja abençoa o ramo e a igreja entrega o ramo para cada fiel, e depois, na procissão, todos têm que portar em suas mãos, e durante o evangelho também nós seguramos esse ramo, durante a narrativa da paixão. Depois os senhores guardam em suas casas. Então, assim como eles, no primeiro domingo de Ramos, levaram e cantavam Hosana ao filho de Davi, a Santa Igreja perpetuou esta ação, porque naquele momento eles estavam aclamando Cristo como Rei, um Senhor vitorioso. E é isso que nós fazemos neste contexto, e não na consequência que depois vão preferir Barrabás a Nosso Senhor. Porque na volta da procissão de Ramos bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra? Então o que acontece? O padre abençoa os ramos ali do lado do altar. O catecismo é de São Pio X, então não sofreu as alterações do tempo, graças a Deus. Então o que acontece? O padre do lado epístola abençoa os ramos, depois asperge com água benta, incensa, ele recebe o dele, entrega para os acólitos e depois para os fiéis. Quando todos recebem os ramos, sai uma procissão, crucifixo, aí os seroferários, turíbulo na frente, os fiéis, padre, e se faz uma procissão tal qual entendemos, pelas ruas. E depois, quando chega essa procissão, as portas da igreja estão fechadas. Porque aqui é muito belo que é justamente a resposta. O que acontece? Vamos responder com o catecismo. Antes de ler a resposta, a igreja representa o céu. Então, Cristo, que desceu do céu, se fez homem, aí ele veio por este mundo, angariou os justos, e agora ele chega na porta do céu e bate 3 vezes com a sua cruz, porque a cruz é a chave do paraíso. E dentro da igreja tem um coro cantando Glória a Laus, que é muito belo, porque representa os anjos cantando no céu, e os fiéis, o padre e o clero estão do lado de fora. E aí então bate o diácono, quando é um rito solene, 3 vezes, e entra a cruz, e depois entram todos. Então mostra a vitória de Cristo, que leva os seus troféus, que são as almas que se salvarão pelo sangue redentor, cuja eficácia se aplica a essas almas.
Então, na volta da procissão de ramos, bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra, para significar que o céu estava fechado pelo pecado de Adão e que Jesus Cristo mereceu-nos a entrada nele com a sua morte. Como o modernismo, de modo sutil, quis colocar a vitória de Cristo na sua ressurreição, é o que se chama mistério pascal. Isso é uma heresia litúrgica, hein? Fabricada por Bonini e Companhia Limitada. Eles vão sutilmente tirar estes ritos que deixa claro que quem nos remiu foi Cristo com sua morte, sangue e cruz. Então, a partir antes do concílio, bem antes, já vão suprimir este rito. E depois a missa nova, que todos nós temos a infelicidade de conhecer na própria pele, tudo será feito igual, menos isso daqui, porque já tinha sido destruído por realçar a Páscoa e eclipsar a paixão e morte de Nosso Senhor. Um outro elemento interessante, os senhores que assistiram à Semana Santa viram o Círio Pascal. No modernismo, o Círio Pascal, depois do sacrário, é o Círio Pascal. Acende nos batismos, acende nos funerais, acende-se... Fica essa vela, o incenso, depois cada missa que tem incensação vai incensar essa vela, porque representa o ressuscitado. Então eles exaltam a ressurreição para mostrar que Nosso Senhor nos remiu com a sua ressurreição. E não foi com a sua ressurreição, foi com a sua paixão e morte de cruz. Isso é bíblico. A ressurreição de Nosso Senhor é o troféu da sua vitória. Mas ele venceu quando? Morrendo. É o prefácio da paixão que rezamos nesse tempo da paixão em outras ocasiões. Então o modernismo foi muito sutil. De tal modo que hoje, por isso se entende que a missa hoje é uma festa. Porque é ressurreição. Aí, claro, som na caixa, aleluia, e agora quando entendemos que a morte foi na morte, aí vamos entender por que nós não fazemos festa numa missa. Ninguém faz festa numa morte, mesmo que ela seja vitoriosa. Mas leva consigo o quê? A compunção, a contrição e a gravidade própria deste ato de morrer para a nossa salvação. Então, Adão fechou a porta do céu. E desde Adão, quando ele comeu aquele fruto proibido, ninguém entrou no céu. Ninguém. Então, os justos, como já vimos lá no credo, o que aconteciam? Se precisassem de purgatório, eram chamusgados no purgatório e iam para o chamado seio de Abraão, que é o limbo dos patriarcas. E ficavam lá, de boa, esperando Nosso Senhor ressuscitar. E era um lugar tranquilo, uma sala de estar. Noé, Abraão, Jacó, Davi e etc. estavam lá, tranquilos. Mas o céu estava fechado mesmo, literalmente falando. Ninguém entra no paraíso. Por quê? Já que o homem fechou, tinha que ser um homem Deus que a abrisse. Por isso, na ascensão de Nosso Senhor, como diz o rezo do Salmo, se aplica, ele levou cativa os cativos. Assim como Adão deixou no cativeiro do pecado os homens e fechou a porta do céu, Nosso Senhor, pela redenção, dá a verdadeira liberdade e entra triunfante com os justos. Então, era próprio da honra do triunfante ressuscitado, Nosso Senhor, com as suas chagas gloriosas, entrar primeiro, já que Adão o primeiro fechou. E Nosso Senhor é o novo Adão. E neste rito tão simples e belo, nós significamos isso que acabamos de considerar. Questão 51. Quem foram os que saíram ao encontro de Jesus Cristo quando entrou triunfante em Jerusalém? Quando Jesus Cristo entrou triunfante em Jerusalém, saíram-lhe ao encontro o povo simples e as crianças, não porém aos grandes da cidade. Dispôs Deus assim para nos dar a conhecer que a soberba os tornara indignos de tomar parte no triunfo de nosso Senhor, que ama a simplicidade do coração e a humildade e a inocência. Então, vem à memória pelo menos 2 episódios que as crianças começam a falar Hosana, Hosana, e os judeus falam, o que estão dizendo essas crianças? E Nosso Senhor diz o quê? Uma passagem do Antigo Testamento, da boca dos infantes saiu um perfeito louvor.
Então, é a segunda vez agora. Então, em Jerusalém são as criaturas judaicas, hein, que estão aclamando Nossa Senhora. Aqui para humilhação da soberba da sinagoga, dos saduceus e fariseus. Por que não tocam sinos desde a quinta-feira santa até o sábado santo? Desde a quinta-feira santa até o sábado santo não tocam sinos em sinal de grande tristeza por causa da paixão e morte do Salvador. O sino nas torres é um sacramental. E a voz de Deus representa também a voz de Deus Nosso Senhor. Então, agora, na paixão de Cristo, é o silêncio de Deus. Também toca-se para alegrias, para sinalizar tempestades e afastá-las, calamidades. Bom, aí se silencia. E o sino também tem a conotação de alegria. O seu agradável som, normalmente agradável. Então, no Glória da Missa, toca o sino e ele vai se silenciar. Aí vem a matraca, que é aquela madeira com aquele ferro que faz um som desagradável. Aí traz essa gravidade própria do tempo da paixão do Redentor. Por que se conserva na Quinta-feira Santa uma hóstia consagrada? Como estamos vendo no Catecismo de São Pio X, eu não vou entrar no X da questão de reformas, mudanças e etc. Vamos seguir o Catecismo de São Pio X. Na Quinta-feira Santa conserva-se uma hóstia consagrada, primeiro, a fim de que se tributem especiais adorações ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia no dia que foi instituído. E segunda razão, para que se possa celebrar a liturgia na Sexta-feira Santa, em que o sacerdote não consagra. O único dia que nós chamamos na Igreja Romana que é alitúrgico, ou seja, não há um sacrifício. É proibido. Aí se cair a primeira sexta-feira do mês do Sagrado Coração de Jesus, não se celebra a missa nesse dia. Por nenhuma razão, é proibido, porque Nosso Senhor está morto. Então, na Quinta-feira Santa, o padre consagra 2 hóstias grandes, vamos chamar assim, a que ele usa na Santa Missa. Uma ele comunga, como em todo sacrifício, e a outra se coloca Nosso Senhor dentro do cálice, se cobre com um paninho, ele fica literalmente amarrado, porque da quinta para a sexta Nosso Senhor está preso. Então, se adora a instituição desse sacrifício e sacramento e se adora Nosso Senhor no seu presídio desde que foi capturado no Jardim das Oliveiras. Aí na Sexta-feira Santa, esse rito remonta a São Gregório Magno, Idade Média, século VII. É chamado que Missa do Pré-Santificado. Pré-Santificado por quê? Porque a hóstia que vai ser consagrada foi pré-consagrada na quinta-feira. E só o sacerdote comunga nesse dia. Então a igreja reserva como vimos, para dar adorações especiais, porque é o dia da instituição do sacrifício de Nosso Senhor, e também para este rito que ocorre na Sexta-feira Santa da Missa do Pré-Santificado. Porque na Quinta-feira Santa, depois da missa, se desnudam os altares. Na Quinta-feira Santa, depois da Santa Missa, desnudam-se os altares, para nos representar Jesus Cristo despojado de seus vestidos, a fim de ser açoitado e pregado na cruz, e para nos ensinar que, para celebrar dignamente a sua paixão, devemos despojar-nos do homem velho, isto é, de todo o afeto mundano. Então aqui, para os senhores verem que nada é em vão. Não é enfeite, não é adorno, não é beleza somente. Tem uma questão que nos panos tem teologia, na pedra ou na madeira do altar tem teologia, tudo é teológico, é fé. O altar é Cristo. Por isso o padre beija o altar. Quando é um altar fixo, de pedra, tem uma consagração muito solene feita por um bispo. Sempre tem relíquias de 2 mártires. Então é um lugar sagrado para um sacrifício. O altar é Cristo e a vítima é Cristo. Como o altar, o Cristo vítima está sendo despojado para ser judiado pelos hebreus, também o altar fica despojado. Os senhores entendem? Então não é uma mesa para rezar, não, é um lugar sagrado que ele representa Cristo.
Por isso, Cristo flagelado, despojado de seus vestidos, o altar fica despojado. Para a Igreja Romana, somente isso na quinta para a sexta, até a cerimônia do Sábado Santo. E aí os altares desnudados, né, fora dessa época, é irreverência. Porque Cristo, por ser Deus, os véus, as toalhas estão indicando a sacralidade daquele lugar. Então não se deixa despojado. Aí os senhores veem a diferença de um altar para uma mesa da missa nova. A mesa da missa nova é qualquer móvel. Não é necessário relíquias, não estou criticando grátis. Está lá nas poucas rubricas que eles têm. Depois, acabou, agora é moda deles, destapam lá, fica uma mesa sem toalha. Por quê? Colocam a toalha para a refeição. Mas eles desassociaram o sacrifício da missa, o rito, e também o altar ser Cristo. É uma mesa. Então o altar virou mesa e a missa virou ceia. Os senhores veem que os móveis também têm teologia, isso é impressionante. E nada é em vão. A gente não cobre o altar porque a gente quer gastar dinheiro comprando linho. Não. Ou lavando toalhas e passar que é um parto de mamute. Não, é porque é Cristo. E justamente por ser Cristo tem que ser linho, que foi o que envolveu Nosso Senhor no seu sepulcro. E tem que estar belo, porque Ele é Deus. Então se adora no melhor, não é para se amostrar. É porque é Cristo e tudo que está posto está determinado pela Igreja. Tudo. O frontal, as 3 toalhas, a cor, as cores, a quantidade de candelabros, castiçais, número de velas, tudo. A Igreja sabe determinar, inclusive, como para que Cristo no altar seja honrado. Por que se faz a cerimônia do lava-pés na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa faz-se a cerimônia do lava-pés, primeiro, para renovar a memória daquele ato de humilhação com que Jesus Cristo se baixou a lavar os pés dos seus apóstolos. Segundo, porque ele mesmo exortou os apóstolos e na pessoa deles todos os fiéis a imitar seu exemplo. Terceiro, para nos ensinar que devemos purificar o nosso coração de toda mancha e praticar uns para com os outros os deveres de caridade e humildade cristã. Então, depois da Santa Missa da Quinta, translada Nosso Senhor para o monumento, que sempre está com muitas velas, mais adornado possível, onde será adorado até a sexta-feira, antes da missa do pré-santificado. Nosso Senhor, o altar despojado, aí se faz o lava-pés fora da cerimônia. Justamente pelas razões que acabamos de ouvir. Questão 56. Por que na Quinta-feira Santa os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, em procissão ou particularmente? Na Quinta-feira Santa os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, como lembrança das dores suportadas por Jesus Cristo, em vários lugares, como no Horto e na casa de Caifás, de Pilatos e de Herodes e no Calvário. Então, antigamente, quando a sociedade era católica, todas as paróquias tinham um senhor monumento a Nosso Senhor que está lá dentro do cálice, dentro do sacrário. Então as pessoas piedosas visitavam da paróquia X, depois iam para outra. E também tinha uma razão a mais. Em cada visita se ganhava indulgência. Então as pessoas iam visitando mais, enriqueciam suas almas e também como Nosso Senhor foi transladado de Pilatos para Herodes, antes Anás, Caifás, então iam meditando esses lugares que Nosso Senhor esteve e adorando nos passos da sua paixão. E agora o momento crise da igreja. Os senhores percebem tudo que arrancaram de nós? Não foram toalhas e velas, não foram que jogaram água no turíbulo e não tem cheiro de incenso. Arrancaram Deus, hein? É incrível. Esses ritos eram... A sociedade estava em silêncio. Se os senhores conhecerem alguém com 80 anos daí para mais, nas rádios, música clássica com muita sorte. As músicas profanas estavam silenciadas. Algazarra nenhuma. Até as mulheres de má vida tiravam folga, porque a sociedade inteira, sincera ou não, estavam de
impactadas pela presença da Semana Santa. Isso era incrível. E quando destruíram a liturgia, destruíram também esse espírito cristão. E hoje, nem entre tradicionalistas e muito menos entre modernistas, tem esse impacto da gravidade da paixão de Cristo na sociedade. Falta o espírito de penetrar nessas cerimônias e viver com esta disposição de alma seriamente. E se formos buscar um segundo monumento, a gente tem que pegar um avião. Porque realmente fica difícil. Infelizmente é assim. Com que espírito se devem fazer estas visitas na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa devem-se fazer estas visitas não por mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com uma sincera contrição dos nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Redentor, e com verdadeira compaixão pelas suas dores, meditando nos seus vários tormentos, por exemplo, na primeira visita o que sofreu no horto, na segunda o que sofreu no pretório de Pilatos e assim por diante. Questão 58. Por que na Sexta-feira Santa a Igreja, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus? É oração que abrange aí toda a hierarquia da Igreja, governantes e inimigos também da nossa fé. A Igreja na Sexta-feira Santa, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda classe de pessoas para mostrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens e para implorar em benefício de todos os frutos da sua paixão. Então, para cada um tem uma oração. E é interessante, por os senhores, insisto nisso, os ritos não são puras cerimônias. Somente uma oração tem coisas peculiares. A do povo de nariz comprido. Não, a implicância do padre, é rito da Santa Igreja. O que acontece? Como foram eles que fizeram tudo isso, judiaram do Redentor, a Igreja não canta oração por eles. Canta pelos pagãos, pelo presidente ou rei, por todos, menos por eles. E para toda oração nós temos o flectamos genua, ajoelhemos e nos levantemos. Para eles não, porque eles se burlaram, zombaram de Nosso Senhor, se ajoelhando e se levantando. Aí vão falar, foram os romanos, sim, mas quem jogou eles lá para os romanos fazer isso? Eles. Então a Igreja suprime estas cerimônias justamente porque eles assim o fizeram para zombar do Redentor. É a única oração sem solenidade. E lá tem uma palavra que foi tirada que designa pérfidos, ou seja, uma infidelidade a uma promessa feita pela fé na aliança que Deus fez para com eles. É muito precisa. Tudo isso tirou. Porque assim a Igreja enxerga, mas só que por razões ecumênicas, o que aparentemente é ofensivo foi suprimido. E aí o que eles se tornaram? Irmãos maiores, para quem pratica as coisas conforme o Vaticano II. Mas os irmãos maiores é nada mais, lembremos que Caim era o irmão maior do que Abel, mais velho. Então, sem querer, eles estão dizendo ainda mais um elemento determinante da oposição entre a luz e as trevas. Depois o catecismo vai ser cassado, terei férias por aí. Mas bom, se for é o catecismo. Qualquer coisa resolvo com São Pio X. Ele manda um raio lá de cima e resolve tudo. Questão 59. Por que na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz? Na Sexta-feira Santa adora-se solenemente a cruz, porque tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz e tendo morrido nela naquele dia, a santificou com seu sangue. Então também temos que lembrar-nos que os ritos da Semana Santa remontam aos primeiros séculos da Igreja. Então, principalmente no Oriente, em que a Igreja Romana adotou. Então, no Oriente, que tinha a maior pedaço da Santa Cruz, todo o Oriente ia para onde estava essa relíquia.
Faziam-se procissões, se beijavam, vários ritos. Cantavam os impropérios, que hoje nós temos também, que são lamentações. Então a igreja perpetuou esta honra que o Oriente tratava nesse dia Santa Cruz. Então a Santa Cruz, no princípio, era a cruz original. Mas, então, que é adorada aqui em Quimfarte os protestantes. Sim, adorada porque nela, naquela madeira original, Nosso Senhor nos remiu. Então era o sangue redentor que a banhou, que era adorado. Não era os fragmentos, materialmente falando, a Santa Cruz, é o que ali aconteceu. Então, a adoração direcionada da cruz para o Redentor. E até hoje, quem tem as relíquias da Santa Cruz, os fragmentos, nós fazemos genuflexão. E há uma adoração aos instrumentos da paixão por causa do sangue do Redentor. Então, não tendo todas as igrejas uma Santa Cruz, se usa a imagem, o crucifixo que conhecemos, e assim é determinado pela liturgia. E nós perpetuamos esse rito dos primeiros séculos. Aí o catecismo vai aclarar, mas mesmo assim já infartaram os protestantes. A adoração deve ser só a Deus. Por que se adora então a cruz? Aí, como somos cristãos, só a Deus se deve adoração. E por isso, quando se adora a cruz, nossa adoração é feita a Jesus Cristo que nela morreu. Então ninguém está cometendo um ato de idolatria na Sexta-feira Santa. Mas o sangue que banhou esse lenho é adorado e se adora a Nosso Senhor. Quais são as principais cerimônias do Sábado Santo? E com isso vamos concluindo. Entre as cerimônias do Sábado Santo, as principais são a bênção do Círio Pascal e a bênção da fonte ou pia batismal. O que significa o Círio Pascal? O Círio Pascal significa o esplendor e a glória de Jesus Cristo ressuscitado, que Jesus Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. Então, como voltamos lá, um parênteses, no modernismo essa vela é quase guardada no sacrário. Para nós não, como representa o ressuscitado, ela vai ser abençoada e se acende no sábado, se acende depois nos domingos e algumas festas, não em todas as missas, porque como representa Nosso Senhor ressuscitado, acende-se poucas vezes para mostrar as poucas aparições que o ressuscitado fez. Aí na ascensão, o ressuscitado vai para onde? Para os céus. Então essa vela fica no Evangelho, depois do Evangelho, esse círio, o padre, na missa solene, o diácono apaga e até o ano que vem, outro círio, outra bênção. Só um parêntese, na vigília de Pentecostes, como se reproduz a bênção da fonte, acende o círio, abençoa a água batismal novamente e tchau Círio Pascal, até ano que vem, tchau. Ele foi embora. Por quê? Ressuscitado. Agora no modernismo não, a vela fica porque eles querem realçar o ressuscitado e eclipsar a paixão, chaga, sangue do Redentor. Senhores, insisto nisso. Senhores, veem que não é um mero liturgismo, por detrás tem fé católica ou erros contra a fé católica. Os senhores veem, que bonito, acender a vela do batismo no Círio Pascal. É lindo. Mas eles estão tendo uma intenção perversa, mostrando que é a ressurreição de Nosso Senhor, que está ali, tem uma conotação da ressurreição, não negamos, como São Paulo diz que somos sepultados pela paixão de Cristo na água e ressurgimos, como Cristo ressurgiu do sepulcro, em nosso caso uma criatura nova. Então tem algo da ressurreição, não é pouco, mas não é a ressurreição, é a paixão de Cristo. Por que se benze no sábado santo a fonte batismal? No sábado santo benze-se a fonte batismal porque antigamente nesse dia, como também na vigília de Pentecostes, se conferia solenemente o batismo. Então depois da longa vigília se batizavam aí os que haviam sido preparados como catecúmenos pelo catecismo e vários ritos, e nesse dia então se batizavam estas almas. Por isso ficou, até hoje, é o dia de se batizar os catecúmenos, mas mesmo não tendo, se faz a água que vai batizar as crianças e os que vierem durante o ano inteiro. O que devemos fazer enquanto se benze a fonte batismal? Enquanto se benze a fonte batismal, devemos dar graças a Deus Nosso Senhor por nos ter admitido ao batismo e renovar as promessas que então fizemos. No rito tradicional não tem renovação.
mas o padre asperge com aquela água antes de misturar os santos óleos os senhores, e isso já é uma renovação também das promessas do nosso batismo.